Você sabia que eu era um dragão guerreiro, mas quando Oogway disse que eu não era, o que você fez? Nada! Um guerreiro criado desde pequeno para ser o maior mestre de Kung Fu de todos os tempos. Um filho adotivo que dedicou cada segundo da sua vida para ser digno de orgulho, mas que no momento decisivo foi rejeitado e viu tudo aquilo que ele acreditava desmoronar. O Tai Lung não é só o vilão de Kung Fu Panda, ele é um personagem trágico, complexo e com um dos arcos mais bem construídos e escritos da história da DreamWorks, tá? E hoje você vai olhar a história pelos olhos dele, você vai entender melhor como que o prodígio do Palácio de Jade se tornou um dos maiores e mais perigosos vilões das animações. Então vem comigo porque tá começando mais um episódio desse quadro que eu tô adorando fazer com a participação de vocês, analisando os vilões das animações, onde eu te mostro através do lado dele da história, sem passar pano aqui, tá? Você vai entender o personagem como um todo, de uma forma que você talvez nem tenha parado pra ver. Então você vai gostar ainda mais, por exemplo, do Tai Lung depois desse vídeo aqui, se é que isso é possível, acredita em mim. Roda a vinheta. Eu sou o Imaginago, bem-vindos a mais um vídeo. E ó, já chega deixando o like aí sem pensar muito, tá? Se inscreve no canal também e confere, inclusive, se você tá inscrito aqui, porque tem gente que me assiste sem estar inscrito, o que é um absurdo. Então confere aí. Se quiser ajudar ainda mais, vira membro. Se não puder virar membro agora no momento, fica tranquilo, só assiste o vídeo até o final, que já vai me ajudar pra caramba também, tá bom? Mas virando membro, você tem acesso a benefícios e a vídeos exclusivos daqui do canal. Hoje a gente vai analisar o cara que muita gente acha que é o vilão genérico, clichê. Quem olha por fora, obviamente, acha que é aquele vilão que enfrenta o protagonista, que é um cara que luta, que é um cara que tem disciplina, mas ele é muito mais do que isso. De fato, todo mundo lembra dele como um personagem ameaçador, que luta como ninguém, que escapa da prisão naquela cena incrível e tal, mas cara, o Tai Lung ele é muito mais do que apenas uma força bruta. Ele é o símbolo do perfeccionismo e da disciplina que é levada ao extremo. Ele treinou a vida inteira, ele superou todos os limites dele mesmo, ele até pode ser um exemplo em alguns momentos da vida dele. Ele fez tudo certo e acabou não sendo reconhecido como o herói que ele acreditava que ele seria, e por causa de um único detalhe específico, tudo desmoronou na vida dele. Então, vem comigo porque tá começando mais um episódio desse quadro em que eu tô adorando fazer e tá muito legal. Antes de virar o vilão que a gente conhece, né, o Tai Lung ele era um filhote abandonado nos degraus do Palácio de Jade. Um bebê leopardo das neves deixado sem origem, sem nem história, mas ele tinha um destino que alguém deu pra ele. E esse alguém foi o Mestre Shifu, que o criou a partir dali como se fosse um filho. Desde pequeno, o Tai Lung ele demonstrava um talento natural pra luta, né? Ele era ágil, ele era dedicado, disciplinado. E o Shifu, ele ficava encantado com isso, né? Encantado com o potencial do garoto. Ele começou a treiná-lo como seu principal aprendiz, falando isso pra ele. A relação entre os dois era muito mais do que mestre e aluno, era realmente de pai e filho, e a expectativa que o Shifu colocou em cima do Tai Lung foi crescendo junto com o próprio Tai Lung. O Tai Lung ele era um prodígio e isso era falado pra ele. Ele dominava técnicas impossíveis, ele lia todos os pergaminhos, ele treinava até os ossos dele doerem. Então, ele não queria ser apenas bom, ele queria de fato ser o melhor, e o melhor era justamente o dragão guerreiro, né? Porque ele acreditava que se ele alcançasse a perfeição, ele receberia o reconhecimento máximo, que é justamente esse título do dragão guerreiro. E durante muito tempo, tudo apontava pra isso, né? Só que meio que no momento decisivo, né? O dia em que o mestre Oogway realmente revelaria quem seria o escolhido pra receber o pergaminho do dragão, acabou não sendo o Tai Lung, sendo que o Tai Lung estava certo que seria ele, né? O Shifu também acreditava que seria ele, todo mundo achava que seria ele a escolha mais óbvia, mas o mestre Oogway, o mais sábio de todos os tempos do Vale da Paz, observou o Tai Lung e recusou. Ele disse que ele não era digno de se tornar o dragão guerreiro, que havia uma escuridão meio esquisita ali no coração dele e que ele não estava pronto naquele momento. E naquele instante, naquele segundo, tudo que o Tai Lung acreditava desmoronou, né? Todo o esforço, disciplina, talento que ele juntou até aquele momento desabou na frente dele. Não é revelado de cara, né, o motivo dessa rejeição, mas fica claro que o Oogway viu algo sombrio de fato ali, ele não explica muito bem, mas é algo que poderia realmente botar tudo a perder. E aí, meu irmão, que dá tudo errado, né? Não foi apenas um não que ele recebeu uma decepção, foi um colapso de tudo o que o Tai Lung acreditava até aquele momento, né? Ele dedicou a vida inteira pro Kung Fu e ele foi rejeitado, isso obviamente na cabeça dele. E o pior, o próprio Shifu, né, que é o mestre dele, né, que criou ele como um filho, não defendeu ele, ficou calado, ouviu o seu mestre, o mestre Oogway. Na cabeça do Tai Lung isso foi a maior traição de todos os tempos, né? Um abandono, na verdade, não apenas do mestre, mas da figura paterna. É como se ele realmente tivesse negado o destino pra ele. Ele não
sabia lidar com isso, ele nunca tinha aprendido a falhar. Uma coisa que o Shifu nunca ensinou pra ele foi como lidar com a sua frustração, como lidar com a derrota se você foi feito pra ser perfeito. Ele deixou de ser o guerreiro promissor e começou a ser um vilão que o mestre Uguay dizia que ele poderia ser. Ele se revoltou, ele atacou o Vale da Paz, tudo dá a entender inclusive que ele matou alguns habitantes ali no caminho, ele tentou realmente pegar o pergaminho à força, ou seja, já descarrilhou completamente. E foi aí que o Shifu, vendo o garoto que ele criou, né, se voltando para as trevas, ele resolveu derrotar ele, mas não conseguiu. E acabou tendo que permitir que o Uguay fizesse isso por ele. O Tai Lung foi vencido, foi preso e colocado numa prisão feita e construída exclusivamente para prender ele e conter ele. E ali ele ficou por 20 anos planejando a sua vingança, parado, inerte, planejando sozinho. Ou seja, durante 20 anos o Tai Lung ficou trancado na prisão mais inacessível do mundo, uma fortaleza encravada numa montanha gelada. Imagina, né? Um design excelente, né? Cercada por pontes, por pedra, protegida por 1000 guardas rinocerontes armados até os dentes. Tudo isso para conter um único prisioneiro. E não é exagero, né? O filme ele fazia justamente para você, que ainda não tinha visto o passado do Tai Lung, entender qual era o nível do Tai Lung, né? Você, antes de conhecer o Tai Lung, já tinha entendido. Cara, o maluco é brabo. Tem 1000 homens guardando um cara que tá imobilizado num casco de tartaruga, que é uma das paradas mais inquebráveis e mais densas do mundo. O cara é brabo. Então o filme ele é genial nesse sentido. Ele te introduz o Tai Lung sem falar muita coisa. E a ordem de reforçar ainda mais isso vem do Shifu, né? Quando ele fica sabendo pelo mestre Uguay, que teve uma visão ali que falou, cara, o Tai Lung vai voltar. E aí o medo disso do Shifu, e que a gente descobre que não é só o medo do Tai Lung em si, mas é o medo de encarar o seu passado, faz com que ele mande, né, um pombo lá, não é um pombo, né, uma ave pra poder mandar a galera da prisão reforçar a parada e prestar mais atenção, porque o Tai Lung vai escapar. E aí que vem um detalhe mais genial, e é o mais irônico, inclusive, porque o Tai Lung, ele só consegue escapar porque o Zeng, né, aquela ave, ela foi lá avisar a galera que ele iria escapar. Ele solta uma pena e com essa pena ele acaba escapando no final. Ou seja, se o Shifu não tivesse tentado impedir o destino dele, o destino não teria acontecido. É isso que o Uguay fala, né, quando ele diz ali, às vezes tentar impedir o destino é exatamente o que faz ele acontecer. Às vezes encontramos nosso destino pelo caminho que tomamos para evitá-lo. Mas ainda bem que ele escapou, porque é por causa disso que a gente assiste uma das cenas mais inacreditáveis de fuga da história. Provavelmente a melhor cena de fuga da história do cinema, ou eu tô maluco aqui, cara? O Tai Lung quebra correntes, ele desvia de flecha, bate na flecha com a palma da mão, ele escala a estrutura, usa o negócio de volta pro rinoceronte, assim, é uma cena inacreditável. Ele sai da prisão como quem nasce de novo. E na verdade, se você parar pra pensar bem, quem entende o que tá acontecendo, aquilo ali realmente, ele tá nascendo de novo, pô. É uma libertação, é o ódio dele crescendo e se libertando depois de 20 anos paralisado. Agora o Tai Lung tá livre e ele tá com um único objetivo, voltar pro Palácio de Jade e pegar o que ele acredita que é dele por direito, que foi tirado dele. Antes de chegar no Palácio de Jade, né, o Tai Lung cruza o caminho dos 5 furiosos que foram em direção a ele para tentar impedir ele de chegar lá. E aqui a gente precisa realmente parar para reconhecer, cara, é uma das melhores batalhas da história da animação. Eu amo Kung Fu Panda 1. É inacreditável como esse filme ele é meio que deixado de lado, porque o 2 também é incrível, mas cara, você tem que voltar a prestar atenção no primeiro filme. O cenário é uma ponte suspensa, cercada de desfiladeiros, né, o vento, tensão e a DreamWorks entregando tudo. É uma animação que realmente tava além da época, e o mais impressionante não é só o visual, né, que é essa luta, já falei dela várias vezes aqui, já fiz um vídeo com top 10 melhores lutas de Kung Fu Panda, mas é o que ela representa, porque até ali os 5 furiosos, eles eram o ápice da disciplina, né, eles tinham ali a técnica do Kung Fu, eles eram os personagens mais fortes que a gente tinha visto até o momento, só que o Tai Lung derrota todos eles. E não é que ele vence, ele realmente humilha, ele desvia, ele ataca, ele antecipa os movimentos, ele derruba um por um, com clareza, sem perder o controle por um segundo, sem ficar com raiva por um segundo, ele tá praticamente aquecendo ali. E essa luta mostra que o Tai Lung, ele não é apenas forte, como ele é realmente metódico, calculista, disciplinado pra caramba. Ele é um mestre da arte marcial que passou a vida inteira aperfeiçoando isso e não necessariamente treinando, mas sim mentalmente, quando ele tava preso, isolado. Se ele conseguiu derrotar os 5 furiosos, cara, quem que vai impedir o cara? Sendo que os 5 furiosos eram os mais fortes até o momento. E mais do que isso, essa cena mostra pra gente o quanto que ele ainda acredita que tem razão, que ele tá certo realmente. Ele vê os 5 furiosos como obstáculo, passa por eles e ele realmente não tá ali querendo provar nada pra eles. Ele passa por cima porque eles são apenas um obstáculo na frente do grande objetivo. É a demonstração definitiva da disciplina que ele tem, do talento, da obsessão dele que levaram ele até ali, cara. Ele vai realmente focado. Ele venceu a luta, né? Mas a guerra ainda está por vir. Ele vai ter que enfrentar o seu próprio passado quando ele encontrar o mestre Shifu.
Então, gente, depois de 20 anos preso, depois de escapar da prisão mais segura do mundo, depois de enfrentar os 5 furiosos guerreiros mais lendários do momento, o Tai Lung finalmente chega ao Palácio de Jade. Mas o que ele quer ali não é apenas o pergaminho do dragão guerreiro, ele tá realmente querendo primeiro confrontar o Shifu, a figura de pai que ele tem. É exatamente isso que essa cena representa pra mim, cara. É um acerto de contas, um desabafo, uma ferida aberta entre os dois. Os personagens, eles realmente estão lavando a roupa suja ali, mas, cara, da forma mais dramática possível. É um pai e um filho que agora se encaram como inimigos, cara. Quando os dois eles se reencontram, né, é um clima realmente pesado. O Tai Lung, ele não chega gritando ou rindo como um vilão genérico, ele chega magoado, ele chega ferido, ele chega pedindo respostas. Quem encheu minha cabeça de sonhos? Quem me fez treinar até meus ossos quase se partirem? Quem me negou o meu destino? Quem negou o meu destino, cara? Cara, é realmente assim, você parar pra pensar, porque essa cena é muito forte, tem lutas inacreditáveis e, na verdade, pra mim é a melhor luta, né? A melhor luta da história do Kung Fu Panda até hoje, essa especificamente, e não só pela luta, que também só já seria incrível, mas é pelo drama, velho, pelo que ela representa. Esse filme foi a maior surpresa da DreamWorks na época, eu acho que foi a maior surpresa da história da DreamWorks, sabe? Porque realmente você botar a expectativa do que você tinha pela DreamWorks até aquele momento, que era Shrek, filmes mais de comédia, e de repente ela traz a comédia, mas traz uma pancada de drama nesse sentido, é realmente impressionante. Essas perguntas que o Tai Lung tá fazendo pro pai dele, né, pro Shifu, realmente são muito pesadas e são como golpes realmente no Shifu. E o Shifu acaba admitindo, cara, ele admite que ele errou e o Tai Lung, ele quer que o Shifu admita, antes de fazer qualquer coisa, antes de pegar o pergaminho, ele quer que ele admita que ele errou. E o Shifu admite, o Shifu fala, realmente, já tá certo, eu errei. Esse é o momento de cortar o coração, porque a gente vê ali um mestre em ruínas, sabe? Um pai arrependido. O Shifu, ele reconhece a ambição do Tai Lung e ele diz que ele realmente nunca ensinou ele a lidar com a frustração, a lidar com o fracasso. Esse foi o erro do Shifu, porque o pessoal fala, porque o Shifu não errou e tal. Não, ele errou. Ele ensinou ele a ser alguém incrível, ficou ali dosando, né, dando pra ele motivações, mas ensinou o principal, a lidar com um possível fracasso. Todo mundo fracassa um dia, e o Tai Lung não foi ensinado a fracassar. Desde o primeiro momento eu me orgulhei de você, e foi esse meu orgulho que me cegou. Eu o amava demais para ver o que estava se tornando, do que eu o estava transformando. Eu peço o seu perdão. Mas a verdade é que reconhecer esse erro foi tarde demais, né, pro Shifu. Ele tinha que ter feito isso lá atrás, porque o Tai Lung, ele já foi tomado pelo ódio. Ele segue, né, numa das lutas mais dolorosas do filme, não só pela literalmente dolorosa, porque realmente eu acho que doeu pra caramba, mas é porque é pai contra o filho, cara, é mestre contra discípulo, amor contra arrependimento. Imagina se tivesse uma luta do mestre Hugo contra o Shifu. Ia ser uma das paradas mais pesadas de todos os tempos. Eu não tô falando nem da luta em si, eu tô falando do drama envolvendo ela. O Shifu, mesmo sabendo que ele pode morrer, que provavelmente ele vai morrer porque ele não consegue lutar no seu potencial máximo contra o Tai Lung, ele decide enfrentar o seu erro. Ele luta não só, né, pra deter o Tai Lung, mas pra realmente, finalmente, assumir toda a sua culpa. Ele tá ali realmente na sua redenção. A redenção do Shifu, que tava sendo um babaca até aquele momento, que foi um babaca com o Po, com os 5 Furiosos e tudo mais. É uma batalha onde, no fundo, né, nenhum dos dois meio que tá certo ali, ou nenhum dos dois tá errado naquele momento específico. E que batalha inacreditável de boa, cara. É realmente, não é à toa que é a minha luta favorita. Até hoje eu não canso de reassistir essa cena específica. Os caras vão pro céu igual o Dragon Ball, luta lá em cima, vai descendo, caindo, lutando assim. Os animadores do estúdio, quando saíram nesse dia, eles falam, cara, hoje a gente vai sair, vai animar cinema. Que é a única explicação, cinema. Cara, só de você pensar naquele momento em que o Shifu tá ali, né, naquela tempestade, e aí de repente dá o relâmpago, e aí vem o Tai Lung e aparece do nada, na velocidade de um relâmpago. Cara, isso é um negócio tão cinema pra mim. Isso prova tanto que a animação não é um negócio que é bobo, que é feito pra criança. Esse é o ponto sem volta, não existe mais vitória possível pra ele. Realmente ali, quando ele enfrenta o Shifu pra matar o Shifu, realmente acabou. Ele se torna oficialmente o vilão. E quando o Tai Lung já parece invencível, porque, cara, se o Shifu não consegue enfrentar ele porque é a relação de pai pra filho, como é que ele vai ser derrotado? Quem que vai aparecer? O grande gordo panda, com muito orgulho. Um panda desajeitado que mal consegue dar um chute sem tropeçar, o improvável dragão guerreiro, o Po. E esse confronto, ele é o ponto final, né, do arco do Tai Lung e também um espelho perfeito pra tudo que ele representa. Porque se o Tai Lung é o símbolo da obsessão e da disciplina levada ao extremo e da busca desesperada por aprovação, o Po representa o contrário, pô. Ele é realmente o herói improvável, sem talento, sem treino direito, sem apoio, mas com paixão, com amor e com muito bom humor. O cara é o oposto do Tai Lung. O Po, ele não luta por validação, ele não quer um título, ele só quer proteger o Vale da Paz onde ele cresceu. E isso faz toda a diferença. Quando os dois se enfrentam, né, é mais do que uma luta física, é um embate entre duas visões de mundo, né? De um lado você tem um guerreiro moldado pela expectativa e do outro você tem um cara que vai improvisando com o tempo. E no final das contas, o que derrota o Tai Lung, galera, não é a força,
força, é a leveza, cara. Olha que coisa incrível. Um ser pesado como um panda. É a confiança do Po, é a filosofia dele, é acreditar em si mesmo. É por isso que quando chega alguém e fica falando aí na internet, Ai, porque o Po, ele venceu o Tai Lung por causa do roteiro, o poder do protagonista. meu irmão vai ver o filme, vai ver o filme, burro. Perdão, exagerei. Sim, o Tai Lung, ele era muito mais forte do que o Po. Esse é o ponto, o filme inteiro deixa bem claro que ele era mais forte do que o Po, que ele fisicamente ganharia do Po em uma luta séria. Só que o ponto aqui não é sobre força bruta, o ponto é que o Tai Lung, ele não consegue enxergar as fraquezas dele, então ele subestima o Po e acaba perdendo. Sim, a luta deu zebra, o mais fraco venceu. É sobre isso. Deu zebra não, deu panda no caso. O golpe final ali, o lendário golpe do dedo Ucho, né, ele não é só um momento muito engraçado, mas é muito estiloso, né? É um encerramento da jornada do Tai Lung. É o descanso que ele nem sequer merecia, mas que ele precisava, né? Ele vai lá pro mundo dos espíritos. Pro Tai Lung era sobre glória, era sobre poder, mas Kung Fu é sobre equilíbrio. Tem um pouco de show de bolice, mas também tem um pouco de humildade. E essa parte da humildade o Tai Lung não tinha, e por isso ele perdeu, e por isso que esse filme é perfeito. Para de falar bobice na internet, rapá! É um blefe. Shifu não lhe ensinou isso. Não, mas eu peguei a manha. Escaduche. O Tai Lung não é só um vilão forte, aquele vilão clichê, que é muito legal, que funciona muito, né? Que é o cara super legal, que ele luta, que ele é sombrio. Não, ele tem camadas, ele é incrível demais. E esse vídeo aqui é a prova disso, tá bom? Disciplina sem equilíbrio não funciona. Disciplina sem equilíbrio vira obsessão. E obsessão gera ruína. O Tai Lung é a prova disso. É um dos melhores vilões de todos os tempos das animações. Ele é um dos vilões mais humanos que a gente conhece, apesar de ser o Leopardo. Olha que coisa inacreditável. Deixa aqui nos comentários qual vai ser o próximo vilão que eu vou analisar e mostrar o ponto de vista dele, a partir do ponto de vista dele, nessa série Analisando Vilões, tá bom? Os comentários de vocês viram, fazem total diferença, tá bom? Participa aí. Eu sou o Imaginago. Cara, eu adorei esse vídeo, não sei vocês. Tomara que vocês tenham gostado também. Até o próximo. Valeu!